Capítulo 39. A teoria do foco guerrilheiro. Na década de 60, no Brasil e em toda a América Latina, diversos grupos marxistas-leninistas, influenciados pelo êxito da Revolução Cubana e objetivando acelerar o processo, intentaram substituir o Partido Comunista, uma organização de revolucionários profissionais, dirigente da classe operária, pela guerrilha, dando origem ao que ficou conhecido como foco guerrilheiro. Muito já se escreveu na América Latina sobre esse tema, que resultou num aprendizado para que a esquerda revolucionária de hoje não repita os erros do passado. As chamadas organizações foquistas, surgidas de setores radicalizados da pequena burguesia das cidades, priorizavam a luta armada, as ações imediatas, que serviriam de motor da revolução, negando, com essa prática, o papel histórico do proletariado, doutrinariamente reivindicado pelo Partido Comunista, de dirigente da classe operária. A teoria do foco guerrilheiro, materializada pelo sucesso de Fidel Castro e Che Guevara em Cuba, foi sistematizada, na época, por um intelectual francês, Régis Debray, anos depois, assessor do presidente Mitterrand, em seu livro Revolução na Revolução. Che Guevara dizia que uma das 3 regras de ouro do guerrilheiro era a desconfiança constante. Desconfiança de quem? Das massas, segundo Régis Debray. A revolução, para os partidários do foco, seria desencadeada por um grupo selecionado de homens armados, apartados das massas. Esse grupo, pelo exemplo de suas ações, seria o motor que mobilizaria o chamado povão. Nesse sentido, desprezavam um trabalho político que, segundo o marxismo-leninismo, precede as ações armadas, uma vez que sem teoria revolucionária não há prática revolucionária, Lenin. Substituíam o partido pelo foco, alegando que o foco formaria o partido. Ao negar a necessidade do partido, os foquistas assumiam a direção da revolução, tirando-a das mãos do proletariado, única classe consequente e verdadeiramente revolucionária, segundo a doutrina, dirigido pelo Partido da Classe Operária, colocando sob a direção da classe que representavam, a pequena burguesia urbana, condenando a revolução à derrota. Essas eram as críticas feitas aos foquistas pelos comunistas ortodoxos. Definindo as tarefas militares como prioritárias, os partidários do foco guerrilheiro relegavam as tarefas políticas, ignorando que as armas são um fator importante numa guerra, porém não o decisivo. O fator decisivo é o homem, não as coisas, segundo Mao Tse-tung. Nesse sentido, o dirigente comunista Carlos Marighella, fundador, organizador e dirigente do grupo terrorista Ação Libertadora Nacional, em seu folheto Algumas Questões de Organização, propôs uma ofensiva estratégica da esquerda no Brasil, para o ano de 1969, ano em que, em 4 de novembro, viria a tombar, em tiroteio com a polícia, nas ruas de São Paulo. Alguns partidários do foco guerrilheiro, entusiasmados com o êxito da Revolução em Cuba e algumas eventuais vitórias contra as forças da ordem em alguns países, chegaram ao ponto de definir o fidelismo como a terceira etapa do marxismo-leninismo. Em seu artigo Fidelismo, a longa marcha na América Latina, Régis Debray foi um dos que afirmaram, na época, ser o fidelismo a terceira etapa do marxismo-leninismo. Embora sem atingir esse ridículo, Carlos Marighella adotava posição semelhante em seus escritos. Essa, no entanto, foi uma divergência entre comunistas, que parece superada. O foco guerrilheiro foi eliminado. O trabalho de massa do partido permaneceu e hoje dá seus primeiros frutos, com a legalização, em diversos países, de grupos clandestinos que até bem pouco estavam engajados, organicamente, na luta armada, que, por princípio, é apenas uma das formas de luta dos partidos comunistas de todo o mundo. Será, no entanto, que os partidários do foco guerrilheiro, ao adotá-lo como uma forma de luta, renegavam o marxismo-leninismo pelo fato de fazerem a substituição do partido pela guerrilha? Não. O foco guerrilheiro, tal como era concebido, nada mais foi do que uma versão particular do partido, diz Régis Debray em 1977, A Crítica das Armas, editora Seara Nova, Portugal, como foi definido em Que Fazer? Um pequeno grupo de elite, compacto e disciplinado, devotado de corpo e alma à revolução, sujeito às suas próprias regras de funcionamento, à sua disciplina e aos seus métodos de trabalho clandestino, sem ligação orgânica com o movimento de massas, abandonado às suas reivindicações econômicas setoriais. O foco guerrilheiro, diz Régis Debray, é o partido em verde. O foco guerrilheiro significa importar a guerrilha, de fora, para a região, assim como, diz o marxismo-leninismo, a consciência de classe importada, de fora, pelos intelectuais burgueses, portadores da doutrina científica do socialismo, para o interior do movimento operário. Da mesma forma que o movimento operário historicamente é dado como incapaz de produzir, com suas próprias forças,
uma organização política consciente, também o proletariado rural é incapaz de passar do descontentamento latente à utilização consciente da violência revolucionária. Torna-se necessário, a uns e outros, a intervenção de um elemento exterior, portador da violência iluminada ou da teoria científica. Por outro lado, mais além do que fazer, de Lenin, poderia ser dito que as origens do foco guerrilheiro estariam nas fontes da social-democracia, em Karl Kautsky, guia intelectual da Segunda Internacional e mestre do pensamento de Lenin entre 1900 e 1914. Os considerandos que deram origem ao foco guerrilheiro foram enunciados, pela primeira vez, em Viena, em 1901, no projeto de programa do Partido Social Democrata Austríaco. As implicações desses postulados teóricos vieram a ser desenvolvidas, posteriormente, por Lenin, numa teoria revolucionária inexistente no que Marx e Engels escreveram. Não existe uma só frase em que fazer, que não se possa traduzir em linguagem focuista. Pode-se substituir, por exemplo, organização de revolucionários profissionais por vanguarda político-militar sem destruir a coerência da argumentação leninista, pois o esquema foquista e o que Lenin escreveu em Que Fazer, em 1902, têm a mesma lógica e partem dos mesmos pressupostos.